Muito boa tarde a todos. É sempre uma grande dificuldade fazer a intervenção de encerramento. Não só porque todos já estão numa sexta-feira desejosos de partir, como também porque já foi dito quase tudo o que poderia ser dito e até muitas coisas que eu aqui iria dizer. Mas também estamos num encontro de amigos e no encontro daqueles que acreditam que é preciso fazer mais e que é possível fazer mais. Eu queria, naturalmente, não está aqui o professor Esmeralda Azevedo, mas temos que agradecer à Universidade Lusófona por este acolhimento e por aqui podermos estar. Gostava de agradecer a quem me convidou, o meu querido amigo Mário Máximo, também um agradecimento para a mentora dos prémios da Gala da Lusofonia, Isabel Leitão. Permitam-me uma palavra muito especial ao engenheiro Ana Coreta Correia, que ainda por cima já me brindou com um doce que é bem a prova de como nós nos encontramos até nos sabores, porque esse era um sabor de Angola, e é verdade, e gostaria de cumprimentar todos aqueles que aqui estiveram e que contribuíram tanto para esta tarde. Eu devo dizer que a minha manhã foi passada também a falar sobre a língua portuguesa num contexto diferente, que foi a de um encontro sobre Macau e a China. E é muito interessante, estamos também a comemorar os 20 anos da transição de Macau para a República Popular da China e também terei a oportunidade de o referir. É muito interessante como a questão da língua portuguesa, e até a certa altura me perguntaram, já na entrevista, se achava que tudo o que estava a ser feito pela língua portuguesa na China não tinha também levado a que Portugal se interessasse mais pela língua. Eu acho que não. Eu acho que, apesar de tudo, e o defendo, se calhar porque também tive responsabilidades, apesar de tudo, Portugal ainda é o país de todos estes que tem feito e que continua a fazer muito pela língua portuguesa. Como disse, muitas das intervenções abordam temas que eu aqui iria também abordar. Como aqui foi dito, e quando me pediram a indicação da minha intervenção, eu propus a geopolítica, não sei se já foi a geopolítica das línguas, ou da língua. E a verdade é que, e foi muito positivo, nós aqui não dissemos apenas aquilo que era o nosso grande sonho de reforço da língua portuguesa. Também referimos aquilo que são os problemas e as grandes fragilidades neste momento da língua portuguesa. Eu, neste momento, que estou numa organização ibero-americana, onde nunca se falou português, é a primeira vez que temos, é uma organização de Estados. Portugal era membro desde 2002, mas a verdade é que não se falava português, não havia português, e o Estado português, precisamente, quis que se abrisse a representação aqui em Portugal com 3 grandes objetivos. E é interessante porque a conversa que fomos tendo tem a ver com isso. Por um lado, também já aqui foi dito, Portugal teve o seu período completamente virado para a Europa. A partir da CPLP volta a olhar para a África e cada vez tem olhado mais para a África, mas também na Ibero-América tem 2 parceiros muito relevantes, tem Espanha e o Brasil, além de que a proximidade com os países da América Latina é uma proximidade cultural, linguística e também, naturalmente, há um desejo de
desenvolver relações económicas cada vez mais fortes. E uma das razões também para esta instalação desta representação tem a ver com a agenda que hoje em dia internacionalmente nos governa, a Agenda 2030 do desenvolvimento sustentável, em que se vem dizer que a relação Sul-Sul, a cooperação Sul-Sul é fundamental. Eu, aliás, costumo dizer que foi uma agenda que colocou Portugal no centro do mapa, porque de país periférico, que é sempre a ideia que durante décadas houve, de que nós éramos o país lá do fundo da Europa, hoje em dia somos o país que temos uma centralidade nova, porque precisamente hoje a cooperação Sul-Sul, nós como país do Sul, na cooperação com os países africanos, portanto com a CPLP, e a cooperação com a América Latina, portanto com todo o espaço ibero-americano, é central. Também dizer que dentro deste objetivo coube uma aproximação entre o espaço ibero-americano e a CPLP. Neste momento, a organização onde eu estou fez o ano passado a sua candidatura e é a primeira organização internacional que tem o estatuto de observador, tal como um outro país, tem o estatuto de observador junto da CPLP, e perguntavam-me há pouco, nós estamos a trabalhar em países da CPLP e estamos a desenvolver as modalidades também de cooperação triangular, trazendo países da Ibero-América a cooperar também com os países da CPLP, e Portugal tem uma particular relevância nesta triangulação. O último ponto da agenda que foi entregue para esta representação tem a ver com a língua portuguesa. Como eu disse logo de início, a organização que tem o Brasil, e o Brasil representa 1/3 praticamente de toda a organização, em termos linguísticos, não se falava português. Mesmo os nossos colegas brasileiros, em todas as reuniões, falavam espanhol. Mérito do atual presidente, do atual secretário-geral da organização, com Portugal a empurrar muito esta ideia, pela primeira vez foi aprovado pelo Conselho Diretivo, que é formado por todos os ministros da Educação de todos estes países, o Programa Ibero-Americano de Difusão da Língua Portuguesa. E um dos objetivos é precisamente a de que não só a organização seja uma organização verdadeiramente bilingue. Eu passo o tempo a traduzir, mas é da vida. Não há documentos que não saiam nas duas línguas, e este é um trabalho muito, muito grande, mas também formação de professores, incentivo à divulgação do português, e vamos ter precisamente, naturalmente, que numa base bilingue e numa base de proximidade entre estas duas línguas, que são duas línguas próximas do ponto de vista das suas origens linguísticas, o português e o espanhol, mas também do ponto de vista das suas relações, digamos, culturais. Vamos a 21 e 22 de novembro, vamos ter uma grande conferência internacional de altíssimo nível na Gulbenkian, precisamente sobre estas duas línguas, o valor também económico do português e do espanhol, que formam uma comunidade de 800 milhões de falantes. O que é isto? Eu ouvi há pouco dizer, as línguas são também mercado. E isto é um mercado poderosíssimo que nós temos que aproveitar em nosso proveito. Mas, ao mesmo tempo que estas organizações internacionais, esta que faz este ano 70 anos, esta conferência também se insere no marco dos 70 anos da organização, com um trabalho assinalável. Devo dizer que a América Latina tem, por exemplo, uma cobertura a 100% de ensino básico, o que é já um patamar importantíssimo. E julgo que há muitas experiências que podemos
passar e partilhar entre a CPLP e a Iberoamérica. Mas, como disse, esta organização, que nasce depois da Segunda Guerra Mundial, como muitas outras, é uma organização que defende, que pratica o multilateralismo, que nunca trabalha sozinha, trabalha sempre em parcerias, como, aliás, recomenda o último ODS da Agenda 2030, é precisamente o ODS das parcerias. Mas a verdade é que estamos num mundo em que o multilateralismo está a sofrer muitíssimos ataques. E temos que ter essa noção, em que há uma tendência, como aqui foi dito e muito bem, para confundir a ideia de patriota com a ideia de nacionalismos que servem apenas para fechar fronteiras. E por isso as fronteiras que podem existir e que podem existir no sentido de serem espaços porosos onde as culturas se encontram, em vez disso, o que são e o que há a tendência, infelizmente, é para construir silos em que essas fronteiras se enchem de muros e que não podemos trabalhar em conjunto. Temos que lidar com isto. Ainda do ponto de vista das questões que foram aqui colocadas, o meu caríssimo amigo Helder Oliveira, que citou o embaixador Lauro Moreira, e recordei, de facto, porque muitas vezes também temos que ter algum orgulho em nós. E recordei o célebre texto do Duarte Pacheco Pereira, de 1506, o De Situ Orbis, o Esmeraldo, em que ele está a descrever a maravilha dos diferentes seres humanos e depois até conclui que para nós hoje é estranho, mas temos que perceber que naquele tempo dizer isto é extraordinário. E ele diz, e há que interrogar se são todos filhos de Adão. Portanto, se todos formam parte da humanidade, esta humanidade diversa e ao mesmo tempo que ele já constata que é a mesma, como referiu. Tal como foi dito, ao pensar nas questões das línguas, hoje em dia nós pensamos também no poder das línguas. Qual é o seu poder? Os ingleses sabem isto perfeitamente e jogam no poder da sua língua. E jogam curiosamente, começaram curiosamente, através de mecanismos de soft power. Costuma-se dizer que o primeiro imperialismo americano começou com o cinema. A verdade é que todos nós vemos filmes em inglês, vemos filmes americanos, ouvimos música inglesa e isso entra em nós de uma forma tão natural que nem nos apercebemos. Atrás disso vem tudo o resto. E há estudos que mostram que os países de língua inglesa beneficiaram com o facto de terem essa língua e as suas economias cresceram em função também da língua. Por isso é que uma estratégia para as línguas tem que ser também uma estratégia que tenha em mente a questão da economia. Não pode deixar de também considerar o que é a economia. Mas hoje, o poder das línguas, e nós temos uma língua, como já vos disse, eu hoje trabalho numa aproximação entre as duas, que também me parece uma estratégia muito relevante. Como é que se define uma grande língua global e internacional? Define-se pela demografia. E do ponto de vista da demografia, claro que não nos comparamos com o chinês, mas colocamos-nos muito bem desse ponto de vista demográfico. Mas hoje já não basta a demografia. Temos que ir muito mais longe e há cada vez mais outros elementos. Um deles tem a ver com os recursos naturais. Também aqui foi referido, logo na primeira intervenção, aqui se disse, e é verdade, que nós temos que trabalhar mais em estudos sobre os potenciais das línguas. Em 2000
2010 foi apresentado o primeiro livro em Portugal sobre o potencial da língua portuguesa. Quando nós apresentámos o nosso primeiro, os espanhóis já tinham 4 ou 5 sobre o mesmo tema. Todos eles pagos pela Telefónica. E nós também andei, à procura de 10.000 euros para pagar o estudo sobre o valor económico da língua portuguesa. Depois desse primeiro passo, e hoje em dia toda a gente fala sobre o valor económico da língua portuguesa, deu-se um segundo passo fundamental. Tenho aqui que prestar homenagem ao professor Luís Reto, que tem estado a coordenar estas equipas. Foi passar para um atlas da língua portuguesa em que todos os países e a economia de todos os países de língua portuguesa é analisada. Foi um passo também muito grande, mas há muitos outros estudos que precisam de ser feitos, estudos setoriais que nos mostrem qual é a relevância do português em áreas específicas. Como aqui foi dito, o português vale 3,8% do PIB mundial, tem uma extensão geográfica de 7,3% de todo o espaço mundial. Tem uma vantagem muito grande, pensemos, por exemplo, no chinês, que é o facto de estar em 4 continentes, até em relação ao espanhol, está em mais continentes do que o espanhol, mas depois tem outros aspectos que são significativos. Um deles é, já aqui foi referido, as plataformas marítimas que valem quase 6% de todas as plataformas marítimas do mundo. O outro, ainda mais relevante, são as reservas de água doce, que são 16%, mais de 16%, e que são fundamentais nos tempos que correm. Estes estudos são fundamentais, aquilo que se chama as demografias da língua, as economias da língua, mas há também, e temos que ter essa noção, outros aspectos sem os quais nós não seremos uma grande língua. Um deles, também foi aqui referido, tem a ver com a educação, com os recursos humanos, e quanto mais se apostar em recursos humanos, mais conseguiremos também ser uma língua que tem uma massa crítica que se torna relevante. Mas, para além disso, há 2 fatores essenciais, eu diria, para além da economia, para além de uma outra coisa que é fundamental e que estamos a crescer, mas ainda é pouco, que é a presença nos organismos internacionais. E depois isto é uma espécie de pescadinha de rabo na boca. Pergunta-se, porquê que o português não é língua oficial nas Nações Unidas? Claro que é um preço elevado, mas sobretudo porque não temos formados os tradutores e intérpretes necessários para assegurar esse trabalho nas Nações Unidas. E não temos uma estratégia comum de todos os países para a sua formação. Essa é a principal razão. Não deixo de vos dizer que termos como secretário-geral das Nações Unidas um português foi talvez dos maiores contributos para o empoderamento da língua e para o seu prestígio internacional. Quanto mais prémios Nobel, quanto mais cientistas, quanto mais personalidades internacionais nós tivermos, mais esta língua se torna relevante. E daí que uma das áreas em que é preciso investir muito, uma das tais 2 que eu vos referi como fundamentais, são, por um lado, a ciência, porque há uma ideia de que toda a ciência se tem que fazer em inglês. Não tem. Não tem. E há já estudos, os tais estudos de que nós precisamos, que mostram que, por exemplo, o português e o espanhol em conjunto já são a 3ª língua na Web of Science, portanto, nas redes de ciência, e essa presença de cientistas e de produção científica em português é um caminho fundamental, sem o qual não seremos uma grande língua global.
O outro tem a ver com a presença na sociedade digital. E hoje já estamos num outro patamar. Já não são os utilizadores, aqui foi dito, é verdade, o português é a terceira língua na internet, desculpem, nas redes sociais, é a quinta língua na internet, mas isso já não chega. O que é fundamental, e é um grande desafio para todos os países, é que sejamos produtores de digital. Que sejamos não só aqueles que fazem conteúdos em português para o digital, como também aqueles que têm economias digitais, economias de produção de tecnologia que seja uma tecnologia reconhecida internacionalmente. Estamos nesse caminho, mas ainda há muito para fazer e muito trabalho que tem que ser feito com todos os países de língua portuguesa. No entanto, há aqui um aspecto que me permito destacar. Bom, hoje, no encontro sobre a China, eu vivi 14 anos na China, em Macau, e a verdade é que em 2002, quando deixei o projeto também da língua portuguesa ali na região, não apenas na China, mas tinha a responsabilidade desde a Índia até ao Japão, mas na China só tínhamos 3 universidades onde se ensinava português. Em Pequim, em Xangai, em Pequim havia 2, em Xangai eram 4, porque havia também uma em Cantão. Claro que todos os números eram números clausos, portanto só podia entrar um número muito restrito para cada um dos cursos. As próprias metodologias eram muito antiquadas, os manuais eram manuais ainda do tempo da Revolução Cultural e não se deixava entrar outros. E hoje temos, e eu contei este episódio de manhã, porque já nas minhas outras funções no Camões tive a oportunidade de ir a Pequim e falar com o vice-ministro da Educação, que queria saber como é que podiam incrementar o português na China. E com aquela tranquilidade chinesa disse-me que o seu objetivo era formar 5.000 professores de português. Bom, a verdade é que nesse tempo, e já estávamos por volta de 2011, ainda só havia as 4 universidades, ainda só havia 300 estudantes, e neste momento, na China, há 28 universidades já com graduação, quer dizer, licenciatura, mestrados e doutoramentos. Há depois mais 39 com ensino do português e 4 a nascer, isto tirando Macau, e já estão com 3.500 alunos e têm 180 professores, 120 são chineses e muitos deles têm doutoramento. Por isso, de facto, chama-se a isto o planeamento, chama-se a isto os planos quinquenais, mas a verdade é que nesse encontro com o vice-ministro, ele, para além de me dizer que o seu objetivo era formar 5.000 professores de português, disse-me, sabe, é que nós percebemos que o português vai ser uma língua do futuro. E, de facto, é esta capacidade para olhar o futuro e para perceber que temos que ter uma estratégia, que é uma estratégia conjunta, em que cada um não puxe para seu lado, em que possamos perceber, e eu ponho sempre isso nos meus documentos, a língua traz benefícios para os seus falantes, traz também benefícios de desenvolvimento, de crescimento económico, de desenvolvimento social, de coesão social. Temos que pensar as línguas também como parte integrante do desenvolvimento. E, desse ponto de vista, aqui foi tal testemunho que muito me tocou sobre a questão dos alunos que dão erros. Muito me tocou porque sempre lutei muito, mesmo na minha universidade, com essa questão, que é
a completa ignorância que nós continuamos a ter e não perceber que o ensino do português nestes países tem que ser contrastivo e temos que ter gramáticas contrastivas que permitam, efetivamente, mostrar que a construção é esta e esta, para que os estudantes possam perceber muito bem quando escolhem uma variante e quando escolhem outra. Este é um investimento em educação, é um investimento que tem que ser feito e, como disse, e volto ao meu princípio, a verdade é que Portugal é um país de 10 milhões de habitantes e tudo aquilo que tem feito ao longo destes anos, desde que começou a ter uma política de língua, é um grande esforço financeiro. Infelizmente não temos contrapartes. E são essas que nos faltam. Há agora o anúncio por parte do Brasil da criação do Instituto Guimarães Rosa, que seria o congénere do Instituto Camões, e precisamos desses institutos. Precisaríamos de institutos em todos estes países, para além do trabalho do ILP, mas também todos estes institutos trabalhando em conjunto por políticas comuns. Finalmente, para mim foi um grande passo, que não está a ser tão continuado como eu gostaria, o plano de ação para a internacionalização da língua portuguesa. Foi em Brasília que pela primeira vez esse plano de ação foi elaborado e digamos que se transformou numa política de língua de todos os países que subscreveram. A seguir fez-se, passado 3 anos, em Lisboa, precisamente sobre a questão da ciência e tecnologia e as indústrias culturais e criativas, e a seguir fez-se em Dili, e nós esperamos que Cabo Verde possa efetivamente realizar também esse encontro, porque são importantes para se ir vendo as evoluções, mesmo que seja para dizer que continuamos no mesmo ponto, mas para lembrar que é preciso avançar. Mesmo última frase. Mas há uma coisa que me deixa muito feliz. É que quando hoje nós pensamos nas competências para o século XXI, quando pensamos que o mundo do trabalho vai se alterar muitíssimo, curiosamente, os trabalhos que se fazem internacionalmente, não são as competências digitais as mais importantes. O mais importante são as competências pessoais. O mais importante é a capacidade de nos interrelacionarmos, é a capacidade de sermos criativos e é a capacidade de dialogarmos. E, de facto, isto nós, como comunidade, temos. Por isso, temos todas as condições para, nas competências para o século XXI, podermos aprender o resto, mas valorizar muito estas que muitos outros não têm. Muito obrigada.